E aí, jovens, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas curiosidades, porque assim, calma aí, eu vou explicar tudo isso que eu pensei pra ver se faz sentido. Calma, muita calma nessa hora. Eu tô sempre relendo e reassistindo os materiais de universo expandido dentro do cânone, porque eu sempre quero trazer mais informações aqui pra vocês. Mas tem algumas informações que eu acho que são interessantes, mas talvez não cabem num vídeo todo. Então, pensando nisso, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal onde eu peguei várias informações de um mesmo livro e trouxe aqui pra gente conversar. Então, eu já falei do livro do Mestre Aprendiz, da Claudia Gray, também do Guia de Ascensão Skywalker, vou deixar aqui no cardzinho. E nesse vídeo aqui eu pensei em fazer algo parecido, então eu peguei duas informações lá do Guia de Ascensão Skywalker e também peguei duas informações do livro The Secrets of Jedi. Então, cara, hoje a gente vai falar sobre Primeira Ordem e sobre Luke Skywalker, o Luke conheceu a Ahsoka. Então fica até o final do vídeo pra você saber de tudo isso e muito mais. Bom, apesar do filme 9, Ascensão Skywalker, ter esquecido totalmente da Primeira Ordem, de como o filme 8 deixou a Primeira Ordem e o universo expandido também, no Guia de Ascensão Skywalker, eles tentam aprofundar um pouco mais a questão da Primeira Ordem, como que ficou o comando, como que ficou cada um ali dos personagens principais. Na verdade, eu quero recomendar também um livro que chama Resistência Renasce, que foi traduzido e lançado oficialmente pela Universo dos Livros aqui no Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição caso você queira comprar. Compra aqui pelo link porque você me ajuda também. É um livro muito bom que se passa entre o filme 8, Os Últimos Jedi, até o filme 9, Ascensão Skywalker, naquela meiuca ali de um ano. Eles falam um pouco mais sobre como a Primeira Ordem estava se expandindo. Afinal, a Primeira Ordem conseguiu destruir a capital da Nova República e outros planetas ali do lado também. Então a Nova República ficou totalmente desestabilizada. Então não tinha quem lutasse contra a Primeira Ordem de frente mesmo, exército contra exército. Então eles estavam se expandindo, chegando em Corélia, em outros planetas. E no guia eles aprofundam um pouco mais a relação do Kylo Ren como supremo líder, coisa que esqueceram de passar pra gente nos filmes, porque você lembra que o Kylo Ren matou o Snoke, ele falou que foi a Rey que matou, e ele tomou o lugar como supremo líder. E como é que ficou tudo isso? Já vou explicar um pouquinho mais pra vocês. É interessante que eles falam muito sobre como o Snoke mantinha tudo em segredo, inclusive divisões inteiras da Primeira Ordem não tinham conhecimento de outras divisões, então meio que os grupos da Primeira Ordem não sabiam da essência de outros grupos, ninguém sabia o tanto de poder que a Primeira Ordem tinha escondida. Quando o Kylo Ren assume como supremo líder, ele cria um conselho com os soldados selecionados, o Pride surge aí também, eu já fiz um vídeo contando mais sobre o Pride, vou deixar aqui no cardzinho. Eu separei duas personagens que eu acho que falam muito de como que ficou essa situação, esse intervalo de um ano dentro da Primeira Ordem. Obviamente que no livro eles falam sobre os outros personagens também, os outros membros do conselho, mas não é nada tão grande assim, tipo, um é um ex-imperial, o outro era um soldado muito leal, nada que tenha muito aprofundamento, mas essas duas personagens eu acho que são de fato interessantes. Vamos começar falando então sobre a General Angel. A General Angel tem um papel bem importante, porque ela começa a cuidar da divisão de Stormtroopers que pertenciam a Phasma. Lembra? A Phasma morreu lá nos Últimos Jedi, por isso que ela tinha essa relação de inimiga do Finn, porque ele era um Stormtrooper que traiu a Primeira Ordem, então faz todo sentido, e essa General ficou cuidando dessa parte agora, o que faz sentido, porque a Primeira Ordem estava se expandindo, eles não podiam parar de treinar Stormtroopers, e agora essa General foi colocada pessoalmente pelo Kylo Ren. Ou seja, ele tá agindo como líder, colocando alguém de confiança para treinar os soldados, que vamos lembrar sempre que eram crianças raptadas, pesadíssimo tudo isso. Outra personagem que ilustra bastante essa relação do Kylo Ren como supremo líder é a Oficial Kandia, que basicamente ela foi colocada pelo próprio Kylo Ren para cuidar dos movimentos da Resistência, e principalmente, segundo o guia visual, buscar informações sobre o paradeiro da Rey. E aí você vai me falar agora, Norton, é óbvio que o Kylo Ren tá procurando a Rey. Então, eu sei que parece óbvio, mas não é. Ele colocou uma oficial diretamente para lidar com a Resistência, lembrando que a Resistência sobrou um punhadinho. Por que que o Kylo Ren não cuidava mais disso pessoalmente? Porque ele era o supremo líder. Tudo bem, é óbvio que ele vai atrás da Rey, que ele quer a Rey pro lado dele, ele quer trazer ela pro lado sombrio, toda essa parada que a gente já conhece, mas ele não pode fazer isso ele pessoalmente, porque ele tem ali um governo fascista em crescimento para tentar gerenciar, e tava se expandindo muito, crescendo muito, então ele tinha muitos afazeres, era muito mais fácil, eu acredito que na cabeça dele deve ter pensado isso, que era muito mais fácil ser o braço direito do Snoke, mas agora ele tomava as decisões, então ele não tinha mais tempo de correr atrás do Jedi, por isso que eu acho que ilustra bastante, o Kylo Ren tinha assim um trabalho como supremo líder, ele tinha muita coisa pra fazer ali agora, porque, né, eles estavam trazendo cada vez mais planetas pro lado deles, lembrando sempre que a Primeira Ordem oferecia tratados de independência da Nova República, então ela chegava pro planeta e falava, cara, a Nova República tá se desmontando lá, cheio de problema, acabamos de explodir 5 planetas, inclusive os senadores, tudo lá explodiu agora. Quer ficar independente? A gente te ajuda, a gente tem dinheiro, a gente tem pessoal. E quando os planetas percebiam, ou eles eram forçados a se subjugar, ou eles já estavam totalmente tomados e não tinha mais como fazer nada, e a Primeira Ordem já pegava os recursos e assim surgia um mini império. Eu não sei se vocês acham isso interessante, mas eu gostei bastante de ler sobre isso no guia e também no Resistência Renasce, por favor, link na descrição. Não sei o que vocês acham, é interessante, não é? Porque eu de fato acho interessante, mas aquela parada, né? Só porque eu acho interessante que todo mundo vai achar. Então comenta aí embaixo. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre
sobre Luke Skywalker, porque a gente sabe que após o retorno de Jedi, o Luke viajou pela galáxia tentando saber mais e aprender mais sobre os Jedi, indo em templo, santuário, pegando livro, pegando artefato. Ele fez isso por muitos anos e depois ele criou a sua academia Jedi. Recentemente foi lançado o livro The Secrets of Jedi, que basicamente é o caminho Jedi, esse daqui, ó. É bem parecido com esse livro do Caminho Jedi, mas esse livro aqui tá no Legends, ou seja, desconsiderado. Então, basicamente, é um Caminho Jedi novo dentro do cânone com o Luke escrevendo. Então, tem posições de luta com sabre de luz, tem guia de personagens, tem um pouquinho da história de Star Wars, então o que foi a era antes das Guerras Clônicas, Era Imperial, toda essa parada. E dentro do livro The Secrets of Jedi tem meio que um guia de personagens de alguns Jedi, e lá tem a Ahsoka Tano. Mas nesse pequeno texto que ele fala sobre a Ahsoka, ele não fala nada de tão revelador. Ele fala que ela foi padawan do pai dele, de Anakin Skywalker, que ela saiu da Ordem Jedi antes de se tornar Cavaleiro Jedi, e que depois ela ajudou a Aliança Rebelde como Fulcrum, nada que a gente já não saiba, nada de muito novo. Mas ele escreveu sobre ela, então ele sabe quem ela é. Não necessariamente eles se trombaram, o que eu acredito que vai acontecer uma hora, a gente vai ter algum material do universo expandido mostrando o Luke e a Ahsoka interagindo, pelo menos eu acredito que sim. Mas então em algum momento o Luke achou algum holocron, algum arquivo e descobriu quem que era a Ahsoka Tano. Escreveu sobre ela, descobriu que ela era padawan de Anakin, então teoricamente podemos responder que sim, Luke conhece a Ahsoka Tano, não necessariamente eles se trombaram, mas ele a conhece, o que abre N possibilidades, tipo assim, teorias. Nossa senhora, minha cabeça tá fervilhando de teorias. Outra coisa interessante que tem no Secrets of Jedi é que lá tem um textinho sobre o Killan Voss. Ao contrário do texto da Ahsoka que não crava nada, do Killan Voss ele traz uma informação cravada. Ele fala que literalmente o Killan Voss sobreviveu à Ordem 66. Ele cravou isso. Ou seja, durante a Era Imperial, o Mestre Voss está vivo. Essa informação também está dentro das HQs do Darth Vader, principalmente ali no primeiro arco, que ele vai atrás da Jocasta. O Grande Inquisidor mostra pro Vader uma lista que ele tem de Jedi que possivelmente sobreviveram. E lá tem o Killan Voss, a Jocasta Nu, que resolve nesse arco mesmo, também tem Yoda, Ahsoka, um personagem chamado Case Barad-dûr e o Kirak Infla, que também tá nesse arco. Ou seja, tinha possivelmente uma lista rolando ali durante a Era Imperial, e isso tem que ser melhor explorado. Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando um pouco mais sobre esse livro aqui, que é o Discípulo Sombrio, que só tem em inglês por enquanto, dá pra você achar talvez aí na Baía dos Piratas traduzido por fã, mas por enquanto oficialmente só tem em inglês. É um livro bem interessante que se passa no final das Guerras Clônicas, faz parte do cânone sim, tá na linha do tempo, e basicamente isso aqui foi feito em cima de roteiros de episódios não finalizados de Guerras Clônicas quando foi cancelado. A Christian Golden manda muito bem, e nesse livro aqui mostra muito da relação do Killan Voss com a Ventress. Eles se relacionaram, tipo, amorosamente mesmo, eles se gostavam, e não só isso, mostrou que o Killan Voss também foi pro lado sombrio em determinado momento, fez o treinamento das Irmãs da Noite, ou seja, é um cara com conhecimento do lado sombrio. O Killan Voss, ele era um mestre Jedi, que ele não andava muito nas regras da Ordem Jedi. No texto do Luke ele até fala isso, que o Killan Voss era conhecido por quebrar as regras, ele trabalhava mais o sistema de espionagem de Coruscant, pro Templo Jedi no caso. Então faz sentido ele ter sobrevivido, porque ele não era um cara que tava muito com os clones. Ele devia ter um batalhão clone, como um mestre Jedi, como um general de guerra, mas ele não ficava muito com os clones porque ele tinha missões de espionagem sozinho. Então se tem um cara que pode ter sobrevivido, e agora a gente sabe, graças ao Secrets of Jedi, que ele sobreviveu, é sim o mestre Killan Voss. Lembrando que ele tem aquele poder de segurar o objeto e saber a memória por trás do objeto, entender o que aconteceu com aquele objeto, quem tava usando. Só pra ilustrar melhor, o poder do Cal Kestis lá de Fallen Order, de pegar um objeto e saber o que aconteceu com aquele objeto, quem tava usando, o que aconteceu ali, aquele objeto caiu ali. Basicamente isso é o poder do mestre Voss também. E agora sim, Disney, por favor, cadê livro, cadê quadrinho do Voss sobrevivendo durante o começo da Era Imperial, correndo dos Inquisidores? Mano, é um mestre Jedi que já foi pro lado sombrio, que já voltou pro bem, que se apaixonou, que fez treinamento do lado sombrio. Meu Deus, tem N possibilidades com esse personagem. E assim, vou falar bem a verdade pra vocês, não é à toa que eles botaram isso no livro do Luke, tá? Jogaram verde na gente assim, tipo, vamos ver se eles se interessam e tal, mas assim, eu me interesso. Por favor, tô muito interessado. Olha a minha cara de interessado. Muito mesmo. E lá no Legends, que são aqueles materiais e obras desconsiderados do cânone, ele tava lá em Kashyyyk, ele conseguiu sobreviver à Ordem 66, ele meio que forjou a morte dele e ainda teve um filho nesse meio tempo. Lá no Legends isso, mas isso facilmente poderia entrar para o cânone. Por favor, comenta aí embaixo o que você acha de tudo isso. Se você tá no mesmo hype que eu.
porque eu hypei demais. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Pode comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, você gostou, você não gostou. Eu não sei o que vocês acharam desse formato de vídeo. Comenta aí embaixo, então, se foi legal, se não foi, porque eu posso continuar trazendo informações aparentemente soltas, dar um contexto sobre elas pra gente ir conversando. Então, como eu fiz agora da Primeira Ordem, do Luke e do Quinlan Vos. Eu não sei se vocês acharam interessante ou não, então comenta aí embaixo. Pode compartilhar esse vídeo à vontade. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar aqui na tela. É isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!